minha casa, ó doce mulher, faz do meu coração o teu lar. Eu sei teu filho assim o quer. Vem à minha casa, ó doce mulher. Maria, minha casa, agora é tua casa. Teu olhar me faz caminhar, tua voz firmeza me dá esperança. Sempre tenho em ti, e quando anoitece, eu sinto a tua mão a me guiar no escuro, a dar-me direção. Vem à minha casa, ó doce mulher. Maria, minha casa, agora é tua casa. Maria, minha casa, agora é tua casa. Muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Casa do Pai. Esse é o nosso programa Cartas ao Pai, aqui diretamente do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. Eu sou o Abner Santos, estamos aqui com o nosso querido Rodolfo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Maninho. Que alegria, que privilégio tê-lo aqui. E nós aqui do santuário pedimos licença para entrar no santuário da tua casa, no santuário do teu lar. Por isso, desde já, queremos pedir sua bênção. Bênção, Pai, bênção, Mãe, bênção, avô, bênção, avó. Sejam muito bem-vindos aqui do santuário do Pai Eterno ao santuário da tua casa, tua família, teu lar. E que alegria nessa noite, dia de Nossa Senhora de Fátima, nós refletirmos sobre a maternidade, essa vocação maravilhosa da mulher, a vocação de gerar, de gestar, de cuidar, de amar. E às vezes a maternidade pode nos surpreender, como o relato que nós vamos ouvir hoje no programa. Eu tenho certeza que você não faz ideia da história tão profunda que nós vamos partilhar no programa de hoje. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa, e eu quero convidar você a interagir conosco, porque se esse programa se chama Cartas ao Pai, ele existe porque pessoas escolhem dividir as suas vidas conosco, partilhar o seu coração, a sua história, o seu testemunho, a sua angústia. Porque aqui no Cartas ao Pai a gente não lê só aquilo que deu certo, mas às vezes aquilo que está no caminho, aquilo que está no percurso da ressurreição. Às vezes você quer partilhar sobre o seu calvário que você está vivendo, e nós estamos aqui para te escutar. Esse programa é um lugar de alento, de descanso, de escuta, de consolo, de abraço. Esse é o intuito do Cartas ao Pai. Ser o abraço do Pai na tua vida. Ser o consolo dele. E nesse dia de Nossa Senhora de Fátima, onde nós recorremos àquela que é mãe das dores, aquela que cuidou de Jesus, aquela que amamentou Jesus, aquela que cuidou de Jesus e aquela que recebeu Jesus ao ser tirado da cruz. Maria, como mãe de Jesus, nos ensina com o seu exemplo a suportarmos
diante do sofrimento, aqueles imprevistos da vida. Aquilo que não estava calculado, aquilo que não estava planejado, que não estava pensado. Às vezes você planejou, sonhou, pensou, mas aí não aconteceu como você esperava. E aí veio a decepção, veio a frustração, veio a dor. E Maria, nessa noite, Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora de Fátima, também quer te acolher. Talvez nós estamos falando para mulheres que estão rezando, orando, pedindo a Deus o dom da maternidade. Quantas e quantas mulheres rezam por anos pedindo a Deus a graça de serem mães. E na história de hoje, você vai conhecer o coração de uma mãe que foi acariciado pela maternidade que não estava prevista. Por isso, nós convidamos você mais uma vez a interagir conosco, a mandar o seu testemunho, a sua carta, dividir sua vida através do e-mail cartasaupai@tvpaeterno.com.br, cartasaupai@tvpaeterno.com.br. E também tem as nossas redes sociais. É muito importante que você interaja lá. Nosso Instagram é TV Pai Eterno, Facebook TV Pai Eterno e o nosso YouTube Pai Eterno. No programa de hoje nós vamos falar sobre a maternidade que não acontece no ventre. E é estranho a gente pensar assim, porque quando nós pensamos numa mãe, quando a gente pensa na maternidade, imediatamente nós associamos a gestação no ventre. E na história de hoje, nós falamos de uma mãe que escolheu a adoção. Uma mãe que escolheu ser mãe fora do ventre. Ser mãe de coração, mãe de alma. Uma mulher que abraçou o chamado à maternidade através da adoção. E que história profunda. Nós aqui do Cartas ao Pai, nós queremos também ler, escutar a sua história, essa partilha como nós vamos ler hoje. E você? Você, mulher, qual é a dor que você quer colocar no coração do Pai essa noite? Qual é a angústia que você, como mãe, tem passado? Nesse momento, o Pai te acolhe, te abraça. Ou eu falo para você, mulher que tem rezado para engravidar. Qual é o desejo mais profundo do seu coração? Qual é o pedido que você tem a fazer para o Pai nessa noite? O Pai, Ele ama, Ele cuida, Ele acolhe, mas o Pai também nos surpreende. O Pai nos surpreende toda vez que nós nos colocamos diante dEle para dizer sim. Você, mulher, mãe, a Virgem Maria nessa noite também se coloca ao teu lado para, assim como o título de Virgem das Dores, consolar o teu coração. Porque coração de mãe sofre, né, Rodolfo? Muito, muito. Às vezes é uma angústia que não tem fim. A mãe, a gente já ouviu várias vezes uma expressão, mãe é padecer no paraíso, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Mas a maternidade, ela está intimamente ligada à dor. E não só a dor do parto. É a dor de entender que o coração dela, a partir do momento que ela é mãe, passa a bater fora do peito. E o coração batendo fora do peito, ela tem que lidar com as angústias dela e com as angústias dos filhos também. Quantas mães nesse momento nos acompanham e que estão passando por uma noite escura, que estão com o coração angustiado, e que privilégio a gente tem também de poder, através da música,
consolar o coração dessas mulheres, não é? Exatamente. Eu acredito que você deve receber muitos abraços de mães aqui no santuário, não é? Muitos, viu? E são mães que chegam com o coração totalmente aberto, sabe? Que vêm, que dão o seu testemunho, que despojam ali no santuário todas as suas mazelas e fazem com que a gente renove a nossa fé, sabe? Através dos testemunhos, através dos gestos, dos carinhos. E às vezes a gente se depara também com algum sofrimento de alguma mãe que está ali, que precisa de alguma forma de uma bênção para o seu filho, para a sua filha. E é nesse momento que a gente se coloca também à disposição, para que a gente, na verdade, para que essas mães também sintam um conforto que às vezes a gente sente quando elas vêm falar com a gente, vêm assim, nos cumprimentar. E quantas mães chegam aqui no santuário e trazem a fotografia dos filhos delas? Recentemente nós estávamos gravando ali dentro da Basílica e eu estava sentadinho enquanto o pessoal da técnica estava montando as câmeras e eu olhei para o meu lado e tinha uma senhorinha ajoelhada com a fotografia de 3 jovens. Ali a gente pode ter a figura de uma mãe, de uma avó, mas de alguém que trouxe ao coração do Pai Eterno pessoas que não estavam ali naquele momento. E quando a mãe se coloca diante do Pai que a fez, ela recebe força, consolo, esperança. Talvez você esteja passando por essa noite escura, você mãe, o Pai te abraça nessa noite. Eu tenho certeza que a história de hoje vai te surpreender. Nós vamos por um breve intervalo. Fique aí, não saia. Eu te espero e a gente se encontra daqui a pouco quando voltarmos. Vem à minha casa, ó doce mulher, faz do meu coração o teu lar. Eu sei teu filho assim o quer. Vem à minha casa, ó doce mulher, Maria, minha casa, agora a tua casa. Teu olhar me faz caminhar, tua voz firmeza me dá. Esperança sempre tenho em ti, e quando anoitece, eu sinto a tua mão a me guiar no escuro, a dar-me direção. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá-me uma fé
fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E nós voltamos, esse é o seu Cartas ao Pai, eu sou Abner Santos, estamos aqui com o querido Rodolfo, diretamente do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, diretamente ao santuário da tua casa, da tua família. Nosso programa existe por causa de você, que faz parte da nossa família de amor. Por isso, faça parte, apoie essa obra maravilhosa, está aparecendo o telefone aí embaixo. Vá lá nas nossas redes sociais, TV Pai Eterno, Facebook, Instagram e YouTube Pai Eterno. É uma alegria, um privilégio ter você conosco e nessa noite nós vamos ler o relato de uma mãe. Hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima, nós vamos acompanhar a história de uma mulher que escolheu uma maternidade tão necessária nos nossos dias. Porque maternidade de fato é uma escolha, é um sim ao chamado de Deus. Essa noite eu tenho certeza que você vai se sentir muito tocado pela carta da Luciana. Essa mulher que nos trouxe a vida dela através dessa partilha. Eu tenho certeza que Deus tem muitas surpresas para você nessa noite. Vamos lá? Vamos ler comigo? Quando a gente recebe uma carta no programa, é sempre uma honra imensa e a gente recebe um tesouro impresso, um tesouro em forma de palavras. E a carta da Luciana, e desde já eu quero agradecer por essa partilha, por esse coração tão disposto a dividir conosco a sua vida, a sua história. Prezados amigos do programa Cartas ao Pai, meu nome é Luciana, sou casada com o Eugênio e hoje não escrevo apenas para contar uma história, mas para dar um testemunho de como o amor de Deus se manifesta mesmo em meio ao deserto. A nossa jornada com a adoção começou cheia de pressa e de bênçãos. Primeiro veio Alexandre com apenas 3 meses de vida. Nosso coração estava ainda transbordando e 6 meses depois a Rafaela chegou para completar o nosso ninho. Eles não nasceram do meu ventre, mas nasceram de um plano de Deus que é muito maior do que qualquer laço de sangue. A Rafaela sempre foi uma menina que parecia ter um sol no olhar. Encantava todo mundo com um sorriso que não cabia no rosto. Mas ela tinha uma teimosia de princesa, sabe? Ela precisava usar óculos, mas se recusava de todo jeito. Ela ia para a escola e deixava os óculos em casa. Quando eu cobrava, ela me olhava com aquela pureza e dizia: mãe, você já viu alguma princesa de óculos?
princesa não usa isso não. Aquilo me apertava o coração porque eu queria que ela se sentisse à vontade, usando aquilo que lhe era necessário. Foi aí que o Alexandre, que sempre foi o anjo da guarda dela, fez algo que eu nunca vou esquecer. Escreveu um livro chamado A Princesa que Usa Óculos. Ele mostrou para ela que o brilho no olhar de uma princesa fica ainda mais bonito atrás das lentes. Foi o Alexandre quem convenceu a Rafaela a aceitar os óculos e dali em diante ela nunca mais os tirou. Eu quero destacar um trecho que me tocou muito agora lendo essa carta, onde ela diz, a Luciana diz, nosso coração ainda estava transbordando. E 6 meses depois, a Rafaela chegou para completar o nosso ninho. Eles não nasceram do meu ventre, mas nasceram de um plano de Deus, que é muito maior que qualquer laço de sangue. E de fato, meus irmãos, os planos de Deus, o amor de Deus, é muito maior do que qualquer laço de sangue. É o amor de Deus que nos faz escolher a nossa família. Eu vi uma frase uma vez que amigos são a família que a gente escolhe. E na adoção, quem escolhe adotar também está escolhendo a sua família, está escolhendo o amor. E que frase belíssima! O plano de Deus é muito maior do que qualquer laço de sangue. E é uma verdade. O plano de Deus supera qualquer biologia. Em 2014, nossa alegria foi visitada pela dor. A Rafaela foi diagnosticada com leucemia. Ali começou uma batalha de 4 anos. Foram internações, quimioterapias e um desgaste que só quem passou entende. A gente lutou com todas as armas. Ela chegou a fazer o transplante de medula e naquele dia a gente achou que o milagre tinha chegado por completo. Que a doença tinha ido embora para sempre. Mas Deus tinha outros planos. A doença voltou com força. Aos 10 anos, a nossa princesa começou a se despedir. Muita gente na época e até hoje me pergunta: Luciana, vocês rezaram tanto, fizeram promessas, por que Deus não deu a cura para ela? E eu olho no fundo dos olhos dessas pessoas e digo: mas Deus deu a cura sim, Ele deu a cura eterna. E que bonito isso, Rodolfo. A gente sempre faz uma leitura da morte como alguém que se esquece que há um depois dela. A gente faz uma leitura como quem se esquece que no final da vida está o começo de uma nova vida em Deus. No final dessa vida terrena está o início de outra com Deus. E quando ela fala, vocês rezaram tanto, fizeram promessas, porque Deus não deu a cura para ela, como se as orações não tivessem sido atendidas. E é um desafio, né, irmão? Muito. Entender que nem sempre o que é um plano de Deus é aquilo que aos meus olhos inicialmente é bom, né? Exatamente. Acaba que o nosso lado humano fala um pouco mais alto nessas horas, principalmente nas horas de dor. E é onde a gente deixa o egoísmo do nosso coração, que aquela pessoa fique o tempo todo conosco, e se esquece que Deus tem planos muito melhores. Né? Sim. E quando ela fala, mas Deus deu a cura sim, Ele deu a cura eterna. E de fato, quando nós formos definitivamente para Deus, não haverá mais dor,
E verdadeiramente Deus deu a cura eterna para ela. Nenhuma doença, nenhum câncer, nenhuma aflição poderia atingi-la mais. Ela estava definitivamente no colo do Pai. Salva, né? Salva. Que lindo isso, salva. Salva. E eu imagino, para uma mãe escrever isso, com toda certeza, Deus deu a cura eterna. Que maturidade, né, irmão? Que sabedoria também, né? A você, mãe, que nos acompanha e que talvez perdeu o seu filho, quantas mães e quantas mães a gente atende, a gente escuta, que estão vivendo um período de depressão, de noite escura, porque não conseguiram lidar com a morte de um filho. Se você é essa mãe, se você é esse pai, saiba que o amor misericordioso do Pai te dá a certeza de que nenhuma despedida é definitiva. Nenhuma despedida no colo do Pai é para sempre. E que consolo saber disso. Nenhuma despedida, Rodolfo, no colo do Pai é para sempre. É sempre um até daqui a pouco. Porque nós iremos, todos nós vamos voltar para a casa do Pai. Não sabemos quando, mas a gente sabe que vai. E aí, nenhuma despedida é definitiva, né? E continuando a carta da Luciana, na terra a gente se cura de uma coisa e adoece de outra. A gente sofre com o corpo que cansa, mas a cura que Deus deu para a Rafaela foi a cura onde não existe mais hospital, não existe mais picada de agulha, não existe mais choro. Ela foi curada para a eternidade. Mas antes de partir, com aquela luz que ela sempre teve, Rafaela teve uma preocupação de gente grande. Ela sabia que o Alexandre ia sentir muito a falta dela, que o nosso vazio seria imenso. Ela me olhou e fez um pedido. Mãe, me promete uma coisa? Dá um irmãozinho para o Alexandre não ficar sozinho. A Rafaela partiu e a promessa ficou. E foi assim que o Pedro José chegou na nossa vida, trazendo um novo fôlego para a nossa casa. Eu entrei nessa história de mãe de 2 e hoje, 7 anos depois da partida da minha pequena, eu sou mãe de 3. O Alexandre e o Pedro aqui comigo e a minha princesa cuidando de nós lá do céu. Que importância tem e quão importante é a mãe entender que não foi um pedaço dela que partiu, mas um pedaço dela que habita o céu. Não é um pedaço dela que foi sepultado, mas um pedaço dela que está em Deus. E ela diz isso nessa frase, que lindo. Luciana, muito obrigado. 7 anos depois da partida da minha pequena, eu sou mãe de 3. Ela continua sendo mãe de 3. O Alexandre, o Pedro, aqui comigo, e a minha princesa cuidando de nós lá do céu. Dizem que o tempo apaga as coisas, mas faz 7 anos que ela se foi, e a Rafaela continua ensinando a gente todos os dias. Ela nos ensinou que o amor de um irmão pode convencer uma princesa a usar óculos e que a fé de uma criança pode ensinar uma mãe a aceitar que a cura eterna é o abraço de Deus. A cura eterna é o abraço de Deus. Rodolfo do céu. Forte, né? A fé de uma criança pode ensinar uma mãe a aceitar que a cura eterna é o abraço de Deus. E a gente se lembra, e a gente nem combinou essa música para o programa, mas nesse tom mesmo que você está tocando, amor tão grande, amor tão forte,
amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. A gente nem colocou essa música no programa, mas ela abraça essa carta, literalmente, né? A cura eterna é o abraço de Deus. Que essa frase da Luciana abrace você nessa noite. E ela conclui: hoje eu atuo como voluntária no CORA, o Hospital de Amor que trata câncer infantil em Goiás, e 2 vezes por semana acolho mães que, assim como eu, que acompanhei minha filha no tratamento, precisam ser amadas e ouvidas. Nós vamos responder a carta da Luciana com muito amor, com muita gratidão. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós já voltamos. Fica aí, a gente já volta. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois tuas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor, de abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e cruz é feito esse amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida e luz é feito esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão pois tuas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor, esse amor. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada. Acaso não sabeis? Tem uma advogada. Só quem já foi órfão
sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Esse é o nosso Cartas ao Pai, aqui diretamente do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, diretamente ao santuário da tua casa, do teu lar. Sou o Abner Santos, esse é o nosso amado Rodolfo e nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, cheio de gratidão. Acabamos de ouvir um testemunho belíssimo, belíssimo da nossa querida Luciana, uma mãe que ao escolher a adoção, escolheu também o chamado de Deus, dizer sim ao chamado de Deus para a vida dela. Quanta riqueza! E aí eu quero convidar você também a dividir a sua riqueza conosco, aqui da TV Pai Eterno. Partilhar o seu coração, a sua vida, a sua história. Manda para a gente seu e-mail, cartasaupai@tvpaeterno.com.br ou interagir conosco nas nossas redes sociais, TV Pai Eterno lá no Instagram e no Facebook ou Pai Eterno lá no YouTube. Deus abençoe, vai ser uma alegria poder dividir e ler sua carta aqui para todo o Brasil, todo mundo conhecer a sua história e o seu coração. E nós aqui acabamos de envelopar a nossa resposta para a querida Luciana. E mais uma vez, Luciana, gratidão por dividir a sua vida conosco. E essa vida, Rodolfo, essa partilha tão rica, tão cara, ela nos leva à seguinte reflexão. A dor, ela é só um trecho do percurso? Sim, com certeza. A gente vai aprendendo com ela, a gente vai amadurecendo com ela, a gente vai se tornando pessoas melhores, cristãos melhores. A dor, ela tem o poder de nos mudar. A dor, ela tem o poder de nos amadurecer. E nem sempre, quando o nosso plano dá certo, não dá certo, a gente consegue entender a frustração, a decepção, a angústia como parte do processo. A Luciana, num trecho da carta dela, ela diz que a fé de uma criança pode ensinar uma mãe a aceitar que a cura eterna é o abraço de Deus. Nós sabemos que na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque nós estaremos plenamente unidos a Deus. Quando você passa pela dor do luto, é muito difícil você enxergar o que vem depois. É muito difícil você reconhecer que há uma vírgula. No coração do Pai, tudo aquilo que o mundo enxerga como ponto final é só uma vírgula. Tudo aquilo que o mundo enxerga como um encerramento, no coração do Pai é só uma vírgula até a morte. Porque para a gente, na nossa limitada concepção da existência humana, a morte é o fim. Mas no coração de Deus Pai, no coração do Pai Eterno, a morte é uma vírgula. Porque a frase continua, a história continua no coração do Pai. E aí nós somos chamados a olhar para aquilo que a cruz nos ensina. Há um depois. Depois da noite vem o dia,
depois da chuva vem o sol, depois da dor vem o consolo, depois da lágrima vem o alívio. E pode reparar, toda vez que chove, as cores ficam mais vivas. Sabe quando passa muito tempo sem chover, e aí quando chove, as cores, o verde fica mais verde, as flores ficam com cores mais nítidas. As lágrimas também têm o poder de deixar nítido no nosso olhar a compaixão e a misericórdia de Deus. E no coração dele há sempre um depois. Depois da noite, o dia, depois da chuva, o sol, depois da dor, o consolo, depois da cruz, a ressurreição. Há sempre um depois. Olhar para o Pai, se colocar no colo do Pai, descansar no Pai, é ter a certeza, não é o fim. E nesse momento eu quero abraçar profundamente você, mãe, que vive a dor do luto. Você que não conseguiu lidar com a partida inesperada de um filho. Quantas mães nesse momento nos acompanham, carregando no peito uma dor aguda por terem sido separadas dos seus filhos. A você, mãe, o abraço do Pai, o consolo do Pai, a esperança do reencontro, a esperança, a certeza de que o ponto final para o mundo, o ponto final que as pessoas acreditam que acabou a história, no coração do Pai é só uma vírgula. Há sempre um depois. E de novo, um depois. A dor, ela sempre vai fazer parte da nossa vida. Estamos aqui devolvendo a nossa resposta, enviando a nossa resposta para a Luciana. E é uma resposta também do coração do Pai para você, porque talvez esse programa tenha sido a resposta que você procurou e tem procurado há tanto tempo. E qual é a resposta para a nossa dor? Todo ponto final no coração de Deus é só uma vírgula. Guarda isso. A resposta de Deus para as nossas angústias que aparentemente não tem solução, porque, Rodolfo, quando a gente pensa numa doença, a gente pensa num tratamento, num remédio, num médico, num hospital, na oração. Sim. Mas quando nós despedimos definitivamente nessa terra de alguém, parece que acabou. Mas no coração do Pai, todo ponto final é uma vírgula. Uma vírgula. É um caminho assim, que a gente tem que enxergar como esperança. Quando a gente se vê nessa situação, a gente olha para frente, enxerga esse pontinho de esperança de que a vida eterna é o nosso caminho. Na verdade, é o nosso ponto final. É o nosso ponto final. Deus abençoe, que o Pai eterno te recorde todos os dias. Não se esqueça disso. Todo ponto final no coração do Pai é uma vírgula. Esse é o seu cartas ao Pai, o seu lugar de descanso, de consolo e de alívio. Aqui do Santuário do Divino Pai Eterno, nós esperamos você na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com a nossa família de amor. Rodolfo, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Maninho. Deus abençoe, gratidão. Você também. E a gente vai encerrar esse programa cantando a nossa certeza. No coração do Pai, todo ponto final é uma vírgula. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. E tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está
daquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar estar, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória.